Notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro. Salve, salve! Sejam bem-vindos, ouvintes e espectadores da Jovem Pan, ao 15º episódio do nosso programa de meia hora de descontração semanal, o Zoeira Cultural. Todos os episódios, lembrando para vocês, estão disponíveis em jp.com.br/zoeira. Aqui a gente comenta notícias de cultura, comportamento, arte. A gente faz reflexões profundas sobre temas rasos e reflexões rasas sobre temas profundos. Eu com meu compadre Lorde Vinheteiro e com meu compadre Carlos Andreasa, mas os dois hoje tinham compromissos inadiáveis, então eu convidei a rainha que está de volta aqui comigo na Jovem Pan, Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, diretamente de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Salve, salve, Ana Paula. Salve, Felipe. Que bom estar aqui de volta e agora com um pouco mais de leveza, deixando a política de lado e partiu zoeira. É isso aí, partiu zoeira. Ana Paula, nesse programa é proibido falar de política. A gente já fala demais no resto da programação e o nosso compadre Alexandre Borges vem reforçar o time diretamente do Rio de Janeiro. Salve, salve, Alexandre. Salve, salve, Felipe. Salve, salve, Ana, rainha. E vamos que vamos pra zoeira. Então aqui vamos saber um pouco mais da história da Ana Paula, porque ela passou 2 semanas em Os Pingos nos Is, comigo e com Augusto Nunes, cobrindo as férias do José Maria Trindade, que já voltou. Em alguns momentos eu provoquei ela para fazer analogias com a carreira dela de atleta olímpica, mas eu quero saber agora mais, aqui no nosso Zoeira Cultural, sobre a carreira dela no esporte. Ana Paula, é verdade que você praticava balé e atletismo na infância? Como é que foi essa passagem para o vôlei? Verdade, Felipe. Fazia balé, atletismo, jogava basquete, futebol. Eu era aquela garota que vivia na rua jogando queimada com os meninos e aquele polícia ladrão, valendo 5 quarteirões. E era uma menina assim muito ativa e não era muito de bonecas e chazinhos e xicrinhas, era mais da pá virada mesmo, como a minha mãe me chamava. E logo com 12 anos eu já falava que eu ia jogar em seleção, que eu ia para a Olimpíada, e eu era motivo de chacota assim, na minha escola pelas minhas declarações, né? Então toda vez que eu falava, não, eu vou para a seleção, eu vou para a Olimpíada, era motivo de chacota, de piada, que agora tem nome, é bullying, né? Mas eu sobrevivi, tô super bem. Isso ainda em Lavras, em Minas Gerais, onde você nasceu? Isso, lá em Lavras. E aí as meninas, os meninos olhavam para mim, lá vem a doida falar de Olimpíada, de vôlei. Você já tinha essa ambição desde cedo, então? Já, desde cedo. Acho que a primeira vez assim que eu tive vontade assim de participar de uma Olimpíada como uma atleta foi em 1980. Eu tinha 8 anos e quando eu assisti à festa de despedida, o encerramento da Olimpíada de 1980 em Moscou, que teve aquele o ícone da despedida, né, do ursinho Misha chorando com a lágrima ali, um painel humano, aquela Olimpíada me marcou muito e eu fiquei muito mal. Eu me lembro que eu fiquei muito mal depois que acabou aquela Olimpíada e a minha mãe veio conversar comigo. O que foi? Você tá triste? Eu falei, poxa, agora tem que esperar mais 4 anos. E depois daquele encerramento eu comecei a sonhar mesmo em jogar a Olimpíada. Aí veio 84, ainda teve boicote, né, de alguns países, mas foi aqui em Los Angeles. Aí o vôlei masculino do Brasil já tinha muito destaque, aí despertou mais ainda aquela vontade de fazer parte daquilo ali. E aí depois, 24 anos aí, eu acabei me dedicando mesmo ao Brasil. Agora, Ana Paula, só para fazer aqui um estofo antes de passar a palavra para o Alexandre. Muita gente no Brasil, pelo futebol ser a paixão nacional, não acompanha o vôlei na parte de clubes, nesses campeonatos de clubes. Então você ganhou uma projeção nacional, evidentemente, por defender a seleção brasileira. Em que momento houve essa projeção nacional da sua carreira? Foi mesmo no momento em que você passou para a seleção brasileira? E em que time você jogava quando isso aconteceu da primeira vez? Em 1992,
foi a minha primeira convocação para a seleção adulta, que até então eu servi todas as seleções de base do Brasil, a infantil, infanto-juvenil, juvenil. E aí, em 92, eu fui convocada para a seleção que disputaria os Jogos Olímpicos de Barcelona. E naquela época, eu estava vindo de uma seleção juvenil, né? Ainda estava na lista perigosa de ser cortada, rezava todo dia. Minha mãe tinha um altar em casa e rezava terço todo dia para eu não ser cortada. E não fui cortada, fui para a Olimpíada de 92 e acho que em 92, mesmo que eu não era titular em 92, eu sempre entrava, mas eu não era titular. Acho que ali em 92 a minha projeção ela começou a ficar mais sólida, porque logo depois eu voltei para o clube, que era o Minas Tênis Clube, fomos campeãs brasileiras um ano depois. E depois fui para outro clube grande no interior de São Paulo, né, o Leite Moça. Fiquei 3 anos lá no Leite Moça e fui tricampeã brasileira lá. Então, eu acho que 92 foi ali, acho que a minha primeira convocação para a seleção adulta foi um marco. Mas aí, 96, com a nossa medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, eu acho que foi onde tudo se concretizou mesmo, porque até então a seleção feminina era uma seleção do quase, né? O quase medalha olímpica, quase. 92 ficamos em quarto, perdemos o bronze para os Estados Unidos. Aí acho que em 96 a gente saiu do quase, trouxe uma medalha inédita, né, para o vôlei feminino. O bronze em Atlanta em 1996, depois desse 4º lugar, então, em Barcelona em 1992. Diga aí, Alexandre. Oi, Ana. Olha, todo mundo que já praticou esporte de uma maneira amadora, por exemplo, eu e o Felipe já jogamos futebol, eu muito mal, ele muito bem, mas a gente... Muito obrigado, Alexandre. Eu não estava gostando do amadora, mas até que você corrigiu a tempo. Eu não vi você jogar bola, mas todo mundo que fala diz que você é craque, então eu tenho que acreditar, né? Enfim... eu sempre fui um perna de pau, quebrador já quebrei perna, enfim, era aquele zagueiro grosso, mas gostava muito de jogar bola. Então, assim, a gente fazendo esporte de forma amadora, todo mundo já fez um gol, mas tem uma emoção que é restrita a um atleta medalhista, que é ouvir o hino e subir o pódio numa Olimpíada. A minha dúvida, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que passa pela cabeça? Porque terminou o jogo e você viu que ganhou, aí aquela explosão de alegria, sai todo mundo correndo, se abraçando, ok. Mas depois que passa, esfria um pouco e chega aquele momento do pódio, do hino. Aí eu queria saber o que passa pela cabeça naquele momento. Isso é uma coisa. E depois eu queria saber uma decisão que eu achei extremamente corajosa sua, que foi trocar as quadras pela praia. Eu queria que você contasse isso um pouco também, o desafio e a coragem que você teve de trocar de esporte, basicamente, sair do vôlei de quadra, onde você era melhor do mundo, top, aquela coisa toda, e começar num novo esporte e também virar das melhores do mundo no novo esporte. Bom, vamos lá. Acho que quando a gente está ali no pódio, ouvindo o nosso hino, eu não tenho assim, não corro o risco de estar exagerando. Todas as vezes que eu estive no pódio que nosso hino tocou, foram momentos assim, acho que dos mais perfeitos assim na minha vida, profissional, pessoal, momentos assim inesquecíveis. Até porque todo pódio e todo hino ali tem uma história, né? Você veio de uma contusão, você veio de uma cirurgia, você não estava bem, você deu a volta por cima, ou você fez uma programação muito boa, enfim. Então passa um pouco ali, cada pódio, passa um pouco ali o filme, as pessoas que cruzaram seu caminho durante aquela jornada ali até aquele pódio. E agora, o que foi muito um pódio que não tocou o hino, que foi o de 96, que ficamos em terceiro e Cuba ficou em primeiro, China em segundo. Logo que acabou o hino de Cuba, o ginásio estava abarrotado de brasileiros e aí o ginásio inteiro cantou o nosso hino.
porque foi um embate, né? Aquela semifinal clássica, até hoje eu sou parada nas ruas para falar daquela final que deu briga, 3-2, enfim, que a gente sabia que aquela semifinal era uma final olímpica. Quem saísse daquela semifinal provavelmente levaria o ouro, tanto é que Cuba levou. Então, assim, momento no pódio onde você escuta o seu hino é um momento assim muito especial. São momentos que eu guardo com muito amor, não é nem carinho, com muito amor no coração. Eu tenho momentos assim inesquecíveis. Se alguém falasse assim, vamos fazer um filme sobre a sua vida, eu acho que teria assim vários pódios com vários hinos, porque marca muito o atleta, você ouve. Você sabe que tem uma nação por trás de você, te dando força, te apoiando. Então, é um momento assim muito único e muito especial. E eu decidi mudar, Alexandre, porque eu acho que eu me sentia já num nível técnico que o detalhe já fazia diferença, né? A melhora técnica ali. Eu estava muito bem financeiramente, com bons contratos, mas eu não estava feliz. E eu não sou materialista, eu não sou presa a cifras. E falei, não, eu preciso mudar, porque eu acho que se eu mudar, mesmo que eu dê um passo para trás, eu acho que daqui a pouco eu vou dar 2 para frente, porque eu vou estar mais feliz, eu vou ter mais uma gerência maior na minha vida, vou poder viajar com a minha família, vou poder trazer... Porque na quadra você é muito... Eu sei que é uma palavra até meio feia, né? Hoje em dia, ainda mais que hoje em dia é usado para uma conotação negativa na política, mas você é meio gado ali na praia, na quadra. Você fala, toma seu cartão de embarque, vai para o portão tal, o treinamento é dia tal e tal, você fica muito restrito ali às concentrações, a hotéis, ao que a confederação decide, ou a seleção, o técnico. E na praia não, você é além de você ser um dos jogadores principais, você é também quem contrata seu técnico, gerencia a sua agenda, senta para fazer o seu planejamento físico, técnico, logístico, e você pode trazer a sua família. Então eu sempre estava com a minha família perto de mim. Meu filho Gabriel viajou com a minha mãe de 1 ano até os 9, né? Passava 3 meses na Europa comigo, com a minha mãe, ali do meu lado. Então eu acho que porque eu apostei nessa felicidade, a minha carreira se estendeu um pouco mais. Eu acho que por causa disso eu comecei a trabalhar mais feliz e acrescentei mais 2 Olimpíadas, porque foi o prazer e o trabalho juntos. Ana, porque como eu conheço a tua personalidade, eu sei que você está contando o lado bom, o lado bacana e inspirador. Mas, assim, não deu medo? Como é que foi essa coisa de você sair? Como é que não bateu uma hora de falar assim, que maluquice, sair da quadra e ir para a praia? Não tem aquele momento de insegurança, de frio na espinha? Como é que é? Eu não tive. A minha mãe me chamou de louca várias vezes. Você é louca. Você perdeu a cabeça. Ela ficou brava comigo, ficou 2 dias sem falar comigo. Você está jogando tudo que você construiu fora. E o meu pai falou, minha filha, segue teu coração. Se o seu coração está falando isso... no começo, eu não vou mentir que foi difícil, porque eu vinha de... apesar da gente falar de vôlei, né? Vôlei de quadra e vôlei de praia, é tudo vôlei. Mas os vôleis, eles são totalmente diferentes. Eu tive que praticamente reaprender o esporte, porque as táticas são diferentes, as técnicas são muito diferentes. Você tem influência externa do vento, do sol, da areia. Então, eu regredi muito ali no meu primeiro ano no vôlei de praia, eu regredi como jogadora. E eu me questionava ali durante esse momento, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Mas eu tinha pessoas do meu lado, eu tinha o técnico Marcos Miranda e o staff que me cercava ali, que falava, não, você vai dar certo, você é uma jogadora habilidosa. Eu acho que eu tive muita sorte também, viu, Alexandre e Felipe, porque no passado, o vôlei de praia, no vôlei de quadra, na minha posição, que era meio de rede,
o meio passava, o meio sacava, o meio defendia, o meio fazia tudo. Você tinha que ser uma jogadora versátil para você ser titular. Hoje em dia, com o líbero, o meio é muito restrito ali a atacar e bloquear. O meio não passa, o meio não defende. Então, o meio não é uma posição completa tecnicamente mais. Então, eu acho que porque eu tinha que ser essa jogadora que passava, que atacava, que defendia, a minha transição para a praia ela ficou mais fácil. Eu já vim com uma bagagem técnica mais aprimorada da quadra. Hoje em dia é muito difícil jogadores de meio, por exemplo, irem para a praia. Eu vejo meu filho, por exemplo, é super alto, 1,98, ataca muito bem, bloqueia bem, saca bem, joga no meio, vai para a praia, tadinho, é um desastre, não passa, não ataca. Infelizmente hoje o vôlei tem essa restrição técnica de já colocar os jogadores em posições assim específicas muito cedo, e eu acho que eu tive sorte também que a minha geração ela foi a última antes da introdução do líbero, e aí o meio fica muito restrito a ataque e bloqueio. Agora, Ana Paula, eu vou fazer uma pergunta e uma analogia cultural, afinal esse programa é o Zoeira Cultural. Nesse seu desejo de ir para o vôlei de praia, não havia também, você não consegue analisar até psicologicamente, retroativamente, o seu desejo de mineira, essa sua a paixão pela praia, pelo mar, de quem nasceu lá em Minas Gerais, longe do mar, e depois viveu bons tempos no Rio de Janeiro. Eu sei que você gostou muito desse período, e depois ter a possibilidade de viajar para as praias mais belas do mundo, para disputar torneios. Quer dizer, não havia esse ingrediente. E a minha analogia é porque o Afonso Romano de Santana, jornalista e poeta mineiro, ele tem uma crônica justamente sobre o encanto do mineiro pelo mar. E enquanto vocês estavam falando a respeito disso, eu puxei aqui, vou ler alguns parágrafos finais dessa crônica que me marcou muito uns anos atrás. Ele fala assim, aspas, os cariocas vão achar estranho, mas devo lhes revelar, carioca, com esse modo natural de ir à praia, desvaloriza o mar. Ele vai ao mar com a sem cerimônia que o mineiro vai ao quintal. E o mar é mais que horta e quintal. É quando atrás do verde azul do instante o desejo se alucina num cardume de flores no jardim. O mar é isso, é quando os vagalhões das noites se arrebentam na aurora do sim. Ver o mar a primeira vez, eu lhes digo, é quando Guimarães Rosa pela primeira vez por nós viu o sertão. Olhar o mar a primeira vez foi aquele dia em que Daniel entrou na jaula dos leões e eles lhe lamberam os pés. Ver o mar a primeira vez é quase abrir o primeiro consultório, fazer a primeira operação. Ver o mar a primeira vez é comprar pela primeira vez uma casa nas montanhas. Que surpresas ondearão entre a lareira e a mesa de vinhos e queijos. Ver o mar a primeira vez é assistir ao parto do primeiro filho ou filha, quando a mulher se abre em ondas e gemidos de amor e vida. Eu fecho aspas aqui para não ter o arremate final, senão vou entregar tudo. E eu sei que a Ana Paula também gosta da serra, então acho que essa analogia caiu bem. É mais ou menos isso, Ana Paula? Tem um ingrediente dessa mineirice, desse encanto pelo mar aí também? Olha, Felipe, eu sou mineiríssima, mas eu não tenho o menor problema em falar que eu fui adotada pelo Rio. Eu tenho uma paixão pelo Rio. O Rio me recebeu muito bem. Meu filho é carioca. Não consegui que ele se tornasse um cruzeirense. Infelizmente, ele é flamenguista. Não dá, né? Não dá para ser perfeito, tadinho. Ele é quase perfeito. Ele fez uma excelente escolha, Ana Paula, apesar da sua má influência. E o Rio, ele tem... Eu acho que tem uma paixão do mineiro pela praia, mas agora aqui no nosso momento, vamos filosofar. Eu acho que tem tem uma mineirice no carioca que me atrai muito, que eu acho que é como eu me senti bem e bem-vinda ali no Rio. É você pegar fiado na padaria, até hoje eu tenho caderneta ali no bar do Seu Antônio, é você andar ali pelo seu bairro e o senhor da banca falar, olha, seu filho pegou 2 figurinhas e 2 gibis, mas já tá... Nem me fala, Ana Paula, vou começar a chorar aqui nesse programa. Vai dar saudade do meu Rio. Fala, Ana Paula. Mas não o Rio tem isso, essa coisa de cidade do interior dentro de uma cidade grande. E isso me apeteceu muito ali, né, no Rio. Eu fui recebida
uma alma carioca, mas com um toque mineiro ali que foi fundamental para eu me sentir em casa. E aí as montanhas, né? As montanhas fluminenses, ali a Serra Fluminense, para mim, hoje é o lugar que eu mais amo nesse mundo, é onde está escondida ali a minha Batcaverna, que eu fujo sempre, preciso recarregar para as montanhas ali de Petrópolis que eu fujo, e é uma área ali também que remete muito a Minas, né? As montanhas, as árvores, o clima um pouquinho mais frio, mais ameno. Às vezes, por exemplo, estava no verão, a gente passava 38 graus no Rio, você subia a serra, estava 25, né? 26. Então, o Rio, ele é maravilhoso, mas eu acho que o Rio tem uma conexão e um espírito mineiro ali também. Agora, Ana Paula, falando de mar aqui, eu vou ter que passar para águas mais profundas. Para trazer um tema cultural, eu quero saber a sua opinião feminina a respeito disso. É o seguinte, tem uma matéria no Globo nessa semana com o título Jack poderia ter sobrevivido em Titanic? É uma pergunta. E a pergunta que persegue DiCaprio. Jack é o personagem no filme Titanic vivido pelo ator Leonardo DiCaprio. Eu vou ler aqui o começo da matéria, abro aspas. Enquanto Rose e Jack, os amantes congelados, se agarravam a um pedaço flutuante de madeira nas águas geladas do Atlântico, né, do Oceano Atlântico, nos momentos finais de Titanic, boa parte do público acreditava que o amor venceria no final. Mas as pernas e o corpo de Jack, spoiler, hein, para quem não viu até hoje Titanic, congelaram nas águas do Ártico, enquanto Rose descansava em cima da porta de madeira levada do transatlântico condenado. O cavalheirismo de Jack foi em vão? Rose, essa é a pergunta que não quer calar, Rose poderia ter dado espaço para ele naquele pedaço de madeira? E aí a matéria continua, fala que o Leonardo DiCaprio nessa semana foi questionado a respeito disso numa entrevista e respondeu, como já disse, não tenho comentários, ele prefere não falar disso, mas isso é uma controvérsia mundial a ponto de uma busca casual no Google, segundo a própria matéria, por Titanic Door, né, a porta do Titanic, revela mais de 41 milhões de resultados, entre eles discussões agitadas sobre a opção narrativa do diretor James Cameron. Aí tem uma série de declarações aqui de pessoas do mundo de cinema a respeito dessa cena. E eu queria começar então pelo Alexandre, já que a Ana Paula foi a última a falar e a Ana Paula vai fazer o arremate final. Com essas perguntas, Alexandre, havia vaga no pedaço de madeira para o Leonardo DiCaprio? Eu peço para a produção aí colocar a imagem para que todos os ouvintes e espectadores do Zoeira Cultural tenham a dimensão exata do que está acontecendo. O Leonardo DiCaprio deveria ter tentado subir ali, a Rose, né, a personagem vivida pela Kate Winslet, deveria ter chegado para o lado. E, Alexandre, é curioso, né, porque às vezes aquele pedaço de madeira ali foi uma peça artisticamente escolhida pela equipe de produção de arte, com o aval do diretor, é claro, mas como ela tem um tamanho grande, até para caber a Kate Winslet, que era um pouco gordinha, né, ficou ali com umas brechas nas beiradas, que você realmente assistindo de novo, você se pergunta, pô, o cara não precisava morrer congelado, dava para ficar os dois ali em cima, ou será que não, Alexandre? Você lutaria se estivesse se afogando no gelo? Meu amigo Felipe, eu acho que, na verdade, a pergunta, e você, como é um cara inteligentíssimo e pega as coisas muito rápido, a grande pergunta que você fez, na verdade, o Jack queria subir ou não, né? Na verdade, a minha dúvida é mais essa. Ele poderia ter subido? Podia. Mas ali, a história que a gente, não vamos falar da parte política, mas da parte simplesmente do romance, você tem ali, naquela história, claramente, uma sugestão de um artista, do James Cameron, que é o diretor e o roteirista e o criador do Titanic, terceira maior bilheteria da história, enfim, um filme que foi um grande sucesso, e a primeira maior bilheteria de todos os tempos é dele também, que é o Avatar, né? Então, um cineasta muito bem sucedido em termos de venda, né, de bilheteria. Mas o que ele está falando ali? Ele está falando para uma garota de 17 anos, de uma origem abastada, que está noiva de um cara muito rico e prestes a um casamento arranjado, que ela não era apaixonada pelo sujeito, pelo tal do Cal, ela não estava afim de casar com ele. E o que ele sugere ali? Ele diz assim, menina, olha só, você pode até casar depois, mas ali na sua adolescência,
dá uma passeada, pega um cara diferente, criativo, artista, vai com ele numa festa, enche a cara, faz uma loucura e depois ele vai sumir mesmo, né? Ou não necessariamente para o fundo do mar, mas ele não vai casar com você. Ele só vai fazer a tua passagem entre a infância e a vida adulta e aí depois você arruma aquele maridão para casar. Eu acho que o Jack não estava nem afim de subir. Eu acho que ele estava afim de fazer essa passagem da garota de 17 anos ali, da vida para a vida adulta, fazer quase que uma despedida de solteiro para ela, e depois ele pular fora, desaparecer, e ela ir atrás, e ela efetivamente vai e casa e tem uma vida, e guarda essa memória da adolescência para sempre. Eu acho que essa história, realmente, da maneira como ela é construída, não caberia o Jack continuar por perto. O Jack não era o tipo maridão que ia pedir para ela para casar, ter 10 filhos e morar numa casa com jardim e cachorro. Certo. Ana Paula, eu quero saber se você chegaria um pouquinho pro lado para aquele grande amor subir ali, mesmo que isso arriscasse a vida dos dois. E agora, Ana Paula? Olha, o mundo anda tão politicamente chato que eu acho que, porque qualquer tentativa de romance e de flores e de finais mais românticos e de cavalheirismo, tudo é taxado como retrógrado enfim, e patriarcal e blá blá blá. Então, eu acho que o final deveria ser refeito. E o seguinte, nesse mundo tão politicamente correto, onde as mulheres parecem ser incrivelmente mais fortes que os homens, eu acho que ela deveria ir para a água e ele subir na porta. Boa, Ana Paula. Resposta polêmica, hein? Podem publicar aí, manchete. Ana Paula acha que a Rose deveria ter dado lugar ao Jack no pedaço de madeira que salvou a sua vida no final de Titanic. Os homens como sexo tão frágil, né? Então dá a porta para ele e vai você para a água, filha. Sem dúvida, foi um gesto de cavalheirismo ali, ele não quis arriscar a vida dela tentando salvar a sua própria vida. Ficou assim, fica aberta a questão, mas é engraçado que 25 anos depois, os diretores e os atores envolvidos no filme ainda têm que responder a isso. Inclusive, o diretor venceu prêmios, acho até que foi vencedor do Oscar, né? O diretor de Titanic, e essa cena parece implicar com ele ainda. Diga, tudo, Alexandre. Né? O Cameron ganhou tudo. Naquela edição do Oscar que o Titanic fez barba, cabelo e bigode, ele só não ganhou exatamente os dois papéis do Jack e da Rose, o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, porque quem ganhou naquele ano, e realmente era difícil competir, foi o Jack Nicholson e a Ellen Hunt, que tinham feito aquele filme As Good As It Gets, né, O Melhor é Impossível, e duas atuações primorosas, maravilhosas, e aí não tinha como realmente tirar o Oscar deles. Muito bem, a gente já está quase estourando o tempo, Ana Paula, mas eu não posso deixar de citar a letra de música que você escolheu para esse quadro do programa em que a gente analisa, e você vai contar a sua experiência de tentar traduzir para o inglês uma letra de Djavan, Faltando um Pedaço. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio galopando em desafio. Eu nunca vi raio galopar, mas tudo bem. O amor é como um raio galopando em desafio, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. Pureza do limão, que beleza. Ana Paula, você tentou traduzir isso aí, Ana Paula? Como é que foi essa experiência? O meu marido adora, né? Acho que como todo americano adora Djavan e as letras e a melodia, e ele escuta sempre. E ontem ele estava ouvindo Djavan, eu cheguei em casa, ele estava ouvindo Djavan e voltou essa música algumas vezes, até que ele chegou para mim e falou: "Você pode traduzir essa letra para mim?" Eu falei: Não posso. Não dá. Aí ele, não, tenta, por favor. E eu tentei, mas aí chegou na metade da música e ele falou: não, eu acho que você não está traduzindo corretamente. Eu falei:
por isso é que eu estou traduzindo corretamente, por você achar que eu não estou traduzindo corretamente. Exatamente. Então, se ele não entendeu nada é porque você traduziu certo, Ana Paula. Exatamente. Então eu tentava falar galopando como um raio, eu falava lightning, riding, enfim. Djavan, para mim, aqui nos Estados Unidos, me traz muita dor de cabeça, porque muita gente me pede para traduzir as músicas. Tá aí o relato da Ana Paula. Realmente é difícil, hein, Alexandre? Essa aí você não ia se aventurar, não, né? Traduzir Djavan para o inglês, pelo amor de Deus, né? Isso aí é que primeiro tem que traduzir para o português, né? Para depois fazer a tradução internacional. Primeiro a gente tem que entender, né? Depois, enfim. E olha que essa não é das mais sem sentido do repertório do Djavan, não. Não é o Açaí, Guardiãs, um divisor, um imã, né? Exatamente, muito bem lembrado. Branca é a tez da manhã. Agora, sabe uma coisa que o meu marido teve um ouvido e percebeu, e eu falei, depois eu fui na internet olhar, tem uma parte do piano dessa música do Djavan que ele falou, gente, essa música remete a uma outra música, que é daquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, e a música é a Pure Imagination. E o piano ali é muito, muito parecido. E ele pescou isso, porque a Fantástica Fábrica de Chocolate é um dos filmes que ele mais gosta. E depois, então, vocês aí que estão nos assistindo, dá uma conferida. Chama Pure Imagination, é um pianinho que é muito parecido com essa música, um pedacinho muito parecido com essa do Faltando um Pedaço do Djavan. É isso aí, então, um pouquinho de esporte. A Fábrica de Chocolate, semana passada morreu a Denise Nicholson, que é a Violeta do filme, aos 62 anos. Também fica a nossa despedida, a querida Violeta do filme Fantástica Fábrica de Chocolate. Tá registrado, já estouramos o tempo, um pouquinho de esporte, um pouquinho de literatura, um pouquinho de cinema, um pouquinho de música. Isso é Zoeira Cultural. Ana Paula Henkel, a nossa Ana Paula do vôlei, muito obrigado pela sua participação. E diretores brasileiros interessados em fazer a versão Tupiniquim de Titanic podem convidar a Ana Paula, que ela mergulha no mar na cena final e dá o espaço no pedaço de madeira, né, Ana Paula? Eu não sou a feminista da nova geração, não. Valeu, Ana Paula, valeu, Alexandre. Com uma mulher desse tamanho tem que ser um longboard. Tem que ser um longboard. 15º episódio do Zoeira Cultural, você encontra todos esses episódios em jp.com.br/zoeira. Um grande abraço e até semana que vem com Carlos Andreazzi e Lorde Vinheteiro de volta. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreazza e o Vinheteiro.